Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio da Padoca da Saúde, um podcast gostoso, diverso e cheio de experiências como uma padoca. E vamos dar continuidade à nossa pequena série sobre saúde mental das nossas crianças, adolescentes e jovens adultos. Bem, a nossa sócia, já quase sócia, Adriana Calil, que está conosco já no nosso terceiro episódio, vai fechar a série no quarto também. A Adriana Calil é psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental, com pelo menos 2 décadas de prática clínica, né, Adriana? Isso. E uma querida, amada, está aqui novamente para contribuir ainda mais com esse tema que é de importância excepcional. E temos também a nossa querida Patrícia Bezerra, nutricionista, mestre em psicologia e doutora em ciências médicas, ambas pela UNB. Prazer, Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Você foi extremamente recomendada pela nossa querida Adriana, inclusive citamos o seu nome no primeiro podcast. No primeiro episódio, isso. Né? E me despertou muita curiosidade de tê-la aqui conosco, até porque você tem um currículo brilhante, né? Tem uma experiência muito longa, né? Uma caminhada aí muito longa na sua área. Então é realmente um lisonjeio tê-la aqui no nosso podcast, na Padoca da Saúde. Aqui a gente tenta conversar de uma forma mais fluida, tranquila, assuntos que são importantes, relevantes, mas com uma certa leveza, né? A gente faz esse esforço, nem sempre é possível, mas a gente tenta. Muito obrigada. Érica, eu que agradeço pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui ao seu lado, ao lado da Adriana, como se disse, uma pessoa de tão importante para a gente, que nos ajuda nessa caminhada aí profissional muito grande. Então, essa oportunidade de conversarmos, né, sobre um tema tão importante que é a alimentação, a saúde mental e vários aspectos que estão envolvidos nisso, é de fato um tema que eu considero relevante, mas agradeço demais a oportunidade, viu? Então, vamos embora aqui nesse momento, né, com essa leveza que nos pede o tema também, né, minha amiga? Obrigada, viu? Pela parceria, pelo convite. Imagina, gente, eu que fico muito feliz de tê-las aqui. Quero fazer um adendo, porque eu não posso deixar de fazer esse comentário. A Adriana, dentre tantas qualidades que ela tem uma que eu conheço muito bem. Eita, medo! A Adriana tem um senso de humor que vocês não têm noção. Ela tem uma inteligência, ela é muito... As tiradas dela... Quem sabe vocês não vão ter oportunidade de conviver com a Adriana, né? De outra forma, sem ser através do podcast. Isso aí. Mas é uma característica, assim, que eu admiro demais em você, Adriana. E uma amiga muito fiel, né? Nossa. Fiel, leal, tão boa. Ai, gente, aquela que exibida. Pode ficar. Pode ficar, minha amiga. Merecido. Você merece isso. Então, vamos começar com a Adriana. Opa! Adriana, o nosso tema hoje é falar sobre alimentação e a saúde mental e esse link, né? O porquê que esse casamento, se ele for harmônico, ele não só ajuda a restituir, mas também a prevenir essas questões relacionadas à saúde mental. Me fala o porquê que a saúde mental e a alimentação ela tem essa relação tão próxima, coisa que eu confesso, na minha ignorância, que eu não sabia que eram tão afins. Uhum. Fala um pouquinho pra gente, né, o porquê dessa relação. Vou agradecer, né? Muito bom a gente estar aqui de novo. Já virei freguesa da Padoca. Virou freguesa. Freguesa, para a gente continuar dando luz nesse assunto, né? Tão importante, que é promoção de saúde, prevenção de doenças. E nesse arcabouço a gente não pode deixar de puxar esse tema que é tão importante, esse fator que é tão importante como que é a alimentação. A gente entende, Érica, é muito comum ouvir, né? A gente sabe isso que você colocou, a gente sabe dos ganhos que a alimentação tem para a saúde física, né? Quando a gente fala de nutrição adequada, de alimentação saudável, o primeiro link que a gente faz, saúde física. Né? Então, por que se pensa em benefícios de uma alimentação, saudável, adequada para a infância, para a adolescência, que é o nosso público
sobre o qual a gente vem conversando, por que a gente faz essa junção? A gente tende a falar que uma alimentação saudável para o bebê, para a criança, vai repercutir na imunidade, vai repercutir no crescimento, mas como que vai repercutir na saúde mental desse indivíduo? Vai e muito. Nós temos a nutrição cerebral. O que é nutrição cerebral? São os nutrientes, são as vitaminas que vão impactar no desenvolvimento cerebral adequado, mais saudável. Então, Patrícia vai falar sobre isso de uma forma com muito mais propriedade, mas a gente sabe que hoje a relação que o indivíduo tem com a comida é um fator primordial para a promoção de saúde ou para a gente atuar nas doenças. Então, quando a gente faz uma boa anamnese de um paciente que chega em consultório, um ponto que não pode faltar para a nossa exploração é como é que ele lida com a comida, como é que aquela criança lida com a comida, como aquele jovem lida com a comida, como é que é a questão alimentar no contexto familiar. Então, deixa eu voltar um pouquinho na minha fala. Promoção de saúde e alimentação, fundamental. Tanto na formação do indivíduo, no desenvolvimento da criança e do adolescente, porque a nutrição cerebral vai impactar no desenvolvimento adequado desse cérebro, nas funções executivas, nas funções cerebrais superiores que vêm a ser memória, atenção, concentração, que vão repercutir aonde? No aprendizado. Na escola, e não só no aprendizado formal, mas no aprendizado do dia a dia, do que os meus pais me passam, o que eu consigo aprender e aprender, das minhas relações sociais com meus pais, o que eu consigo aprender nessas relações. Então, a alimentação vai estar intimamente ligada a essas questões também de amadurecimento e de formação cerebral. Perfeito. E aproveito o gancho e passo a fala para a Patrícia. Então, na verdade, aquela história de comer um prato colorido, né? Tudo que é colorido, botar no prato, nunca foi balela, né? Isso faz todo sentido mesmo. Faz todo sentido. Eu queria destacar um ponto. Nós aprendemos a cuidar do nosso coração. Nós aprendemos que o cigarro faz mal e aí a gente tinha que cuidar do nosso pulmão. Né? Nós aprendemos muito sobre aquelas questões que são danosas para o funcionamento do fígado, e cada vez mais a gente vem dando atenção agora para o nosso cérebro como um órgão. E como tal, ele também precisa de cuidados especiais. Dentre esses cuidados especiais, o que melhora a nutrição do órgão é melhorar o fluxo de sangue que está indo ali para esse órgão. Então, você precisa ter cuidado com a qualidade dos nutrientes que você está oferecendo, igual a gente quer cuidar da nossa pele, do nosso cabelo. Então, é um órgão, a gente precisa olhar para o cérebro como uma parte nossa, né? E que vai funcionar. A gente às vezes fala muito, quando a Adriana falou tão bonitinho, as funções executivas de memória, atenção, né? Tudo isso, mas isso vai ser executado ou disparado, iniciado em algum lugar. Então, a gente precisa pensar na qualidade dos nutrientes que estão chegando lá, e um dos pontos que interfere muito na capacidade desse fluxo é mesmo o controle de uma série de doenças que a gente ouve falar no cotidiano, mas que eu acho que a gente ouve tanto que acha que tá normal, que acha que o comum virou normal. É verdade. Entendeu? Então, por exemplo, tem relação com alteração do colesterol, com controle da pressão, controle da glicemia. Então, tem essas questões metabólicas que precisam ser muito bem cuidadas, associadas a outras questões também que envolvem hábitos e comportamentos, que eles têm implicação no comportamento e também no comportamento alimentar. Então, por exemplo, períodos em que a criança dorme pouco, ou adolescente, muito tempo de exposição à tela. Então, por exemplo, isso desencadeia muitas vezes uma série de comportamentos que vão como um efeito dominó, e aí eles interferem na alimentação do dia a dia. Então, um exemplo rápido, né? Antes que me avisem que a gente está falando um exemplo rápido, é aquela criança que dorme muito tarde, estão dormindo pouco, ela acorda tarde, cansada, atrasada para a escola. Como ela está atrasada, ela não quer tomar café,
ela não sai de casa sem tomar café. O primeiro lanche dela é o lanche da escola, que aí as escolhas já são diferentes, suspeitas, né? Então as escolhas já são suspeitas, às vezes essas escolhas interferem no almoço, então a criança chega em casa ou mesmo na escola ela não almoça uma refeição adequada, ela não almoçou adequadamente, mas daqui a pouco, no meio da tarde, ela já está morrendo de fome. Aí ela lancha muito ou belisca muito. E vai chegando à noite também para o jantar, não, eu não quero uma refeição, eu não vou repetir o que eu comi no almoço. Então, é uma coisa, perceba, que vai é uma cascata, vai num efeito dominó. E leva isso para a vida adulta, inclusive. E leva isso para a vida adulta. Então, assim, e o que a gente tem visto, né, recentemente, é que tem uma oferta muito grande de calorias, mas uma oferta de nutrientes, muitas vezes, muito inadequada, muito aquém das necessidades. É o que chama a tal da caloria vazia. Caloria vazia também. Então, você tem muitas crianças, adolescentes, que chamam muito atenção quando chega no consultório, com quadro de cansaço, indisposição, desânimo. É aquela criança que quer dormir na aula, que está cansada, sempre indisposta, tem dificuldade de interagir, de brincar. Então, existe uma série de... A gente não pode atribuir a um único comportamento ou a um único alimento ou deficiência de um alimento. Mas eu diria que assim, um combo, né, Adriana? Um combo de situações, de comportamentos que vem causando tudo isso. E aí, com essa desnutrição, tem baixa no ferro, né? Carência de ferro, fica anêmico. Às vezes com excesso de peso, né? Sim. Infelizmente, nós temos um aumento considerável de casos de obesidade. Nós temos mais de 60, segundo os dados do IBGE, que foram estudados até o levantamento realizado até 2019, mostra que nós temos mais de 60% da população com sobrepeso e obesidade. É muito, é a maioria da nossa população. Então, vamos imaginar uma criança ou um adulto que ele não dorme, e ele que tem um excesso de peso, ele tem uma série de alterações, muitas vezes compromete a qualidade do sono, leva a criança a ter ronco também, adultos e crianças. O excesso de peso obstrui o tecido adiposo também, obstrui as vias aéreas. Então, às vezes, dorme em horas, mas não dorme em qualidade. A arquitetura do sono fica inadequada. Então, é aquela criança que vive com sono durante o dia, ou o adulto também, né? Que é o que a gente chama de hipersonia diurna. Então, você tem uma série de comportamentos que vão se somando e tornam-se inadequados. E você comentou uma questão interessante, que é, hoje, na vida moderna, você tem o uso exacerbado das telas, né? E isso é generalizado, não é só com crianças, né? Todos nós. O uso exacerbado das telas, que faz com que o sono fique mais comprometido, porque você tende a dormir mais tarde, né? Então, assim, o seu ciclo, ele fica comprometido, inclusive na hora de você se alimentar, porque naturalmente, se você dorme mais tarde, provavelmente você vai comer mais tarde, você vai fazer uma digestão mais tarde, mais lenta, né? E aí você vai ter pico de insulina, se você não descansa, você tem um aumento de cortisol, então bagunça o seu organismo, né, de um jeito muito mais importante do que a gente, nessa matemática simplória que a gente faz, que dormir mais tarde, vou acordar um pouco mais tarde. Vou compensar isso de alguma forma. Só que o seu ciclo circadiano, que chama, gente, ele não te obedece, né? Ele tá ali desde os primórdios, ele funciona do mesmo jeito. E aí, nesse contexto histórico, né, que quando a gente pensa nos nossos bisavós, a maneira como eles se alimentavam, a hora que eles dormiam e como eles eram mais saudáveis do que a gente, né? Nesse contexto histórico, quais seriam as principais mudanças que ocorreram? Se a gente pegar, por exemplo, vamos falar um passado até recente, né? Recente para puxar a sardinha pro nosso lado. Por favor. Por favor. O passado recente. Foi ontem. Década de 70, 80, 90, né? Fala um pouquinho pra gente, dentro desse contexto, o quanto mudou para pior essa questão desses hábitos. Porque eu sei que a vida moderna, muitas vezes, ela também
promove alguns facilitadores na nossa alimentação. Então, muito embutido, muita coisa pronta, muito congelado. Só que isso não vem na sua essência mais pura, né? Vem um monte de conservante, etc, etc, que vai adoecendo a gente também sem a gente perceber. Fala um pouquinho, Patrícia, pra gente, por favor. Olha, nós tivemos da década de 70, assim, os dados sobre os estudos epidemiológicos, né, que falam sobre a obesidade, mostram que aconteceu uma diminuição do número de desnutrição, de desnutridos no nosso país, e o que foi muito bom, né? Houve uma diminuição da desnutrição, mas houve um aumento muito expressivo de sobrepeso e obesidade, muito expressivo até chegar a esses dados que a gente já comentou. Infelizmente, neste momento, nós vivemos uma outra condição também, que se chama sindemia global, é um termo até relativamente novo, que fala sobre duas epidemias que têm uma relação e são contemporâneas, que é a da fome. Infelizmente, nós temos no mundo um número gigantesco de pessoas em situação de fome e temos coexistindo a obesidade. Então, veja que paradoxo. E nós temos os extremos, e nós temos um outro fator muito interessante que a gente também precisa só pontuar, que são as questões ambientais, que tem um impacto muito grande sobre a questão da produção e distribuição de alimentos no mundo. Então, todos esses fatores de obesidade, desnutrição e essas questões ambientais, de grandes alterações climáticas, grandes enchentes, eles têm um elo comum e têm um impacto na produção, na distribuição de alimentos. Então, nós estamos vivendo um fenômeno diferente. Bom, e associado a isso, a essa mudança, nós temos o que os dados mostram, nós temos o NUPENS, o Núcleo de Pesquisa da USP, que faz uma observação muito frequente, importante desses dados e que vem mostrando como a população brasileira vem aumentando o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, que são esses alimentos industrializados, muito empacotados. Então, por exemplo, refrigerantes, bolachas, sorvetes, balas, chocolates, enfim, muitos alimentos empacotados, como você disse, que não vêm na sua essência, vêm em formas, né, com uma série de corantes, espessantes, então que isso já representa mais de 20% do consumo calórico da população. E nas crianças isso tem aumentado muito, e os dados também do NUPENS apontam para uma diminuição da capacidade cognitiva associada a esse aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados, uma diminuição da capacidade cognitiva. Olha que coisa interessante. Por quê? É aquilo que nós falamos no início, né? Você tem calorias, mas você não tem nutrientes ali. Muitas vezes você tem uma série de produtos desenvolvidos na indústria só de substâncias químicas que dão um paladar muito exacerbado, muito, são atraentes, uma crocância, são muito atraentes. Então, às vezes, você tem pacientes adultos e crianças muito acostumados com esse paladar, assim, muito apropriado, porque você vai acostumando muito esse paladar. E nada depois começa a ser interessante. Né? Nada depois passa a ser interessante. Eu tenho pacientes que eles falam assim, não, tia Patrícia, mas eles acham que o que hidrata é o refrigerante, é o suco. Não, é água, é aprender coisas mais simples, sabe? A questão, às vezes, das frutas, das verduras, da gente treinar, ensinar, reintroduzir esses alimentos, né, na refeição. E eu costumo falar muito para eles, olha só, a natureza é assim mesmo. Tem dias que você vai chupar uma laranja, ela vai estar tão doce, e num determinado dia, ela não vai estar tão doce assim, porque é assim. Né? Mas a gente vai se acostumando. Mas veja, eles são muito treinados porque consomem muito um tipo de alimento que segue uma determinada fórmula, tem um determinado padrão de sabor e tem substâncias ali para exacerbar esse sabor. Desenvolvido em laboratório. Desenvolvido em laboratório. E uma coisa que às vezes eu converso com ele é assim, faz um sanduichinho em casa,
pega um pãozinho básico, enrola num queijo, bota no guardanapo e esquece na sua mochila por uma semana. Vamos ver como é que ele vai ficar depois de uma semana. Agora, pega uma comidinha dessa do pacote, deixa lá 6 meses. Quando você lembrar daqui a 6 meses, você vai lá e vai tirar do pacote e vai consumir. Então, tem muita coisa para deixar aquele alimento conservado por tanto tempo, com aquele mesmo sabor, né? Então, a gente está precisando ensinar essa sensação gustativa de novo, sabe? De se acostumar com esses alimentos. E isso é treino, é repertório, né, Adriana? São habilidades. Agora, a gente não tinha antes, né? Quando a gente fala de década de 70, 80... Do nosso passado recente? Super recente. Super recente, né? A gente não tinha esse padrão alimentar, né? Conforme Não. ele foi introduzido, por isso que se fala tanto de comida de verdade, né? Isso. Que antes se Isso. comia, quando a gente Comida fala dos de nossos verdade. pais, dos nossos Antes avós. só era de verdade. Era só a comida de verdade, né? Eu não me lembro de biscoito, E isso era recheado. caro. Caro. Era isso. caro, eram pouco acessíveis. É. E a gente também sabia que você ia consumir, lá naquele momento, consumiu, acabou. E virava um evento. Quando Era tinha um pacote de evento. biscoito Nossa na Senhora, casa, Era um evento, era Dia um de festa. evento. O refrigerante era uma coisa do final de semana. Então, houve uma mudança muito Sim. grande no padrão de consumo, né? E o nosso país também tem uma questão interessante, que vários desses alimentos, eles são subsidiados. Então, os preços, às vezes, são mais baratos e isso Olha facilita. só. O que é um Mas a absurdo, né? Olha só. Mas a gente também precisa ensinar as pessoas, muitas vezes, a treinar um pouco, a fazer as escolhas, porque às vezes você tem coisas, parece muito barato, mas ele sacia por muito pouco tempo, então logo você vai consumindo muito mais. E um outro ponto, desculpa. Tô falando Pode muito, falar, né? pode falar. Mas um outro ponto só que eu queria lembrar e queria ouvir um pouco a opinião da Adriana também sobre isso, que eu acho que faz muita diferença, são 2 pontos que eu percebo hoje. É que às vezes as crianças têm muito acesso às escolhas, muita autonomia, muito precocemente. Verdade. Então, por exemplo, eu percebo muito, antes eu levava da minha casa um lanche, ou se eu não levava o lanche de casa, eu tinha um valor que eu só podia comprar aquele valor e comprar aquelas coisas. Hoje, às vezes, é comum você ver as crianças, elas têm mais possibilidades de escolhas, acesso, E tem cartão, conta. Tem conta. tem uma série de Chamava situações. cantina. Como é que é o nome hoje? Acho que ainda é cantina, né? Lanchonete, Lanchonete. da escola, cantina é meio, né? Cantina é meio, tipo, Meio. cantina é primo do azulejo, da chapa. É melhor lanchonete da A escola, pessoa né? vai tirar o raio-x, quando a pessoa fala fulano foi tirar uma chapa do pulmão. Já pode saber que Já declarou a idade. dedo. Então, mas daí de que as crianças fazem escolhas, ou elas pedem no iFood. Então, e numa idade que eu acho que a gente talvez precisasse ter, não sei, mas de que é muita autonomia para uma criança pensar. Eu acho que você está esperando da pessoa errada, né? Pensar que a criança vai fazer uma escolha, não, isso é mais adequado, isso. Não, acho que a criança não jamais. consegue ter esse discernimento. Então, às vezes, é muita autonomia sem um preparo, talvez. Né, Isso Adriana? O vem que de você acha encontro com essa disso? questão do imediatismo. Né? A comida, porque tudo hoje é online, né? A criança, o adolescente, ele não tem um cérebro preparado para espera. É online, eu quero aqui e agora. Então, o empacotado, a batatinha, o biscoito, ele me dá um prazer pelo sabor, por toda a elaboração que vem naquele alimento, que é um prazer muito imediato, né? E o adolescente também, ele não sabe pensar, ainda não está amadurecido para pensar Isso. que o que eu como hoje vai repercutir na minha saúde ali na frente. Até porque né? esse conceito de saúde para eles é uma coisa que não existe para uma criança. Até por pra um essa adolescente. mentalidade imediatista Sim. mesmo, né? Assim, o negócio é satisfazer meu desejo agora. E aí, o que o adulto faz? Ele vai lá e, ao invés de monitorar, supervisionar, orientar, porque também tem a correria, né? Tem as questões do dia a dia, dá mais trabalho, né? Fazer um treino de hábitos alimentares adequados dá muito trabalho.
Comer bem é trabalhoso, Sim. né? Sim. E exige um planejamento. Verdade. Então, como essa correria da vida moderna, o adulto vai lá e oferece esse tipo de alimento pelo prazer imediato que esse tipo de alimento dá, porque não teve esse treinamento prévio para comida de verdade, ele vai lá e opta. E aí entra nesse ciclo. Quando você estava falando da questão histórica, né, da alimentação, como antes a gente tinha esses marcadores de café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, por aí, né? Uhum. Eu estava lendo um trabalho, Patrícia, de que hoje 56% dos adolescentes, a refeição que eles mais negligenciam é o café da manhã. Sim. Verdade. Né? Aham. Que sai correndo, não dorme Não bem, dorme, acorda tá com sono, em tá cima. atrasado. Aí olha aquilo que a gente falou no começo, isso vai repercutir lá na aprendizagem, na escola, e desses adolescentes que negligenciam o café da manhã, eu não vou me lembrar o número, depois eu posso te mandar esse trabalho, Érica, grande parte deles negligenciam também o jantar e o que se chamava de jejum. Então percebem como é que vai um ciclo? Se alimentam cada vez menos de forma pior. De forma pior, e aí nós estamos falando de repercussão no humor, de repercussão nas cognições, né, no aprendizado novamente, nas relações. Então a gente está vivendo um momento em que está tudo muito bagunçado. E, por outro lado, eles são cada vez mais cobrados, né? De um padrão de beleza, um padrão de corpo, um padrão de peso. E aí eu acho que gera também um outro link para o que a gente vive muito, né, Adriana? Que é a questão do desenvolvimento dos transtornos alimentares, da saúde mental, da compulsão alimentar, porque ele quer, para atender aquela determinada demanda de corpo, de peso, de saúde, então ele vai descobrir estratégias dentro dessa falta de rotina, que são estratégias muitas vezes muito inadequadas. E além das estratégias inadequadas, uma perspectiva de peso e de corpo muito inadequado. Então é você colocar uma pessoa numa situação que está tudo direcionando para um lado, mas exigindo dela um comportamento, um padrão do outro lado. Então eu acho que isso também é um fator que volta muito para esse adoecimento mental, né? No sentido de maior desenvolvimento das crianças, final da infância e adolescência, que a gente já pega essas complicações cada vez mais cedo, que isso também é muito diferente, mas com um quadro muito grande de ansiedade em relação à alimentação, de compulsão alimentar. Então esse tipo de doença, de adoecimento mental, tem sido mais frequente, né, Adriana, na nossa rotina de consultório. Essa questão é interessante a gente falar sobre associar o transtorno alimentar com a condição mental, né? A alimentação, ela sempre foi um ritual. E ela sempre esteve associada, geralmente, a coisas boas, né? A eventos. Então, são almoço de família, né? A gente vai sair para comemorar o seu aniversário, vamos sair para jantar, né? Os famosos piqueniques, que eu acho que ninguém mais faz isso. Né? Só se for virtual, piquenique virtual, cada um na sua casa. Na pandemia resgatou um pouquinho, né? Essa questão do piquenique, mas a gente já não vê mais. Não vejo mais. Então, a alimentação, o ato de comer, eu acho que lá atrás, talvez ele sempre estivesse mais associado a prazer, às coisas boas, à união, à família, a eventos. Pelo ponto de vista de vocês acham que a gente perdeu um pouco isso? Quer dizer, a alimentação, de alguma forma, ela acabou virando mais uma obrigação do que necessariamente algo que a gente faz associado a pensar na nossa saúde, a nossa longevidade, a estar acompanhada das pessoas que a gente ama, a fazer daquele ritual um momento agradável, gostoso, feliz, onde tem risada, onde tem troca. Nos outros 2 episódios, né, Adriana, a gente falou muito da importância da gente resgatar, fazer as refeições, pelo menos uma refeição ao dia, com os nossos filhos, com a família, né? E isso se perdeu. Antes era uma obrigação, ninguém comia antes que todo mundo estivesse sentado à mesa. Todo mundo tinha que estar sentado para poder comer, né? Hoje em dia, se brincar, um filho come primeiro que você está sentando, já está levantando, ou já está buscando a mochila para sair. Por que a gente perdeu isso tudo, né? Por que
A minha preocupação é ser muito honesta. Daqui a pouco, nessa geração que já vem com esses hábitos, como que vai ser os filhos dessa geração? Uhum. Os netos dessa geração? Daqui a pouco a gente vai estar comendo ração, Sim. né? Porque se perdeu. E vem perdendo isso. Eu acho, Érica, que são questões, multifatorial, né? Essa exigência com o corpo, né? Esse padrão do corpo perfeito, o que é ser bonito, né? A gente vê que existe essa busca, a comparação hoje, né? Pelas redes sociais, né? Esse padrão de magreza, o bonito é o magro, né? E isso foi tirando, a gente falou de relação com a comida, a relação com a comida está se tornando cada vez menos prazerosa, né? Aquele momento do comer, vem quando a relação do indivíduo com a comida, quando ele senta para comer, quando ele senta à mesa, vem tudo isso, né? O que significa para mim eu comer? Estar junto com a família para comer, será que é prazeroso se eu não estou com uma preocupação excessiva com a minha autoimagem? O quanto eu estou lidando com as emoções comendo? Hoje em dia, eu acho que quando a gente fala desse prazer de estar à mesa, a gente tem que considerar isso tudo, as questões individuais e as questões que são gerais, essa exigência de corpo perfeito, de padrão de beleza. Então, tá tirando, sim, eu concordo com você, o prazer em comer. E o outro polo, né, são as compulsões também. A gente hoje tem quadros, e quando a gente fala de relação com comida, a gente precisa falar um pouquinho também de doença, embora esse não seja o nosso principal foco. Os transtornos alimentares, a gente já falou isso nos nossos episódios anteriores, estão aparecendo para a gente de forma cada vez mais precoce. Muito precoce. Isso é muito preocupante, Nossa, né? Quando a gente fala que a gente recebe um paciente de 9 anos com um transtorno alimentar já instalado, né, com um prognóstico ruim, com perspectiva de internação, isso é muito grave. Meu Deus. Né? Muito prematuro. Muito. Então, a relação com a comida está muito contaminada. O prazer de comer, o legal de comer, está ficando cada vez mais distante. Por esse aspecto das exigências com o corpo perfeito, pelo aspecto do dia a dia, da correria. Voltando na questão histórica, antigamente parece que as escolas, os filhos estavam todo mundo memorar em casa para se alimentar, né? Então a gente conseguia fazer o almoço da família toda junto. Hoje uma escola tem um horário, a outra escola tem outro, aí ele tem que correr para o inglês, tem que correr para o balé. Exatamente. Então é tudo desencontrado. Você senta com uma família hoje para falar, bora planejar uma refeição juntos? Ah, não dá não. É impressionante. Não dá. Não uma tem refeição toda, mas você quer isso todo dia? Isso é impossível. Eu falo, mas não é possível. Não tem um dia que você, sabe? É uma questão, Érica, assim, de esses dias eu fiz um post lá também pro Instagram, onde eu falava sobre isso, né? Como é importante isso. Sabe? E como algumas famílias perderam. Então, quando você vai propor, gente, mas pelo menos uma vez por semana não é possível, vocês não se reúnem aos domingos? Não, porque o domingo é o dia, então, que a gente tem para relaxar. Eu falo, mas como é? A gente pede uma comida que todo mundo gosta, cada um serve e vai comer no seu prato. Então, assim, é claro, nós estamos falando aqui de situações muito extremas também, né? Mas são essas situações extremas que estão chegando aos consultórios e que estão levando a esse adoecimento. Então, quando você começou, você falou uma palavra que eu gostei muito e anotei aqui, que é harmonia. A alimentação, ela não é para ela ser uma fonte de culpa, de adoecimento. A alimentação é uma questão tão básica, ela é do nosso dia, de várias vezes ao dia. Então, eu acho que a gente precisa olhar para ela com um pouco mais de carinho, de afeto, com menos culpa, com menos obrigação, porque também ela está virando uma coisa quase que um mito. Aí coloca a alimentação num pedestal também, às vezes, tão grande que as pessoas acham que está tão distante que ela não vai conseguir aquilo, né? Então, eu penso que a gente tem que trazer para um lugar assim na nossa rotina que
atenda. Não, é uma coisa que eu preciso para minha saúde, eu vou tentar identificar dentro da minha rotina, dentro da rotina da minha família, qual é o mais adequado para minha família, qual é o mais adequado para minha condição de saúde, para o meu padrão de atividade física, mas a gente trazer isso por uma condição assim normal, porque senão também a gente começa a adoecer muito a alimentação por colocá-la num padrão tão elevado. É algo que era tão mito, né? Que é corriqueiro. É. Então eu queria resgatar, se você me permite, alguns princípios da dieta mais estudada no mundo, que é a dieta mediterrânea. E que é também... E queria trazer, além da dieta mediterrânea, um documento que existe no Brasil, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um guia que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, pela equipe técnica do Ministério da Saúde, já está completo o próximo ano 10 anos, e é um documento muito rico, muito primoroso. E ele traz algumas questões que são básicas, que eu queria elencar aqui algumas delas, né? Então, em relação ao guia alimentar, o guia tem lá 10 passos da alimentação saudável, que diz assim: o primeiro, faça dos alimentos in natura o principal componente da sua alimentação, ou seja, é isso de comer comida de verdade, né? Procure comprar alimentos de pequenos produtores, que são produzidos mais perto da sua região, procurar desenvolver e compartilhar práticas culinárias, procure compartilhar, fazer refeição sempre de uma forma acompanhada, evitar o excesso de gordura e de açúcar. Então, se a gente para e olha os princípios, eles às vezes parecem tão simples, que fala assim, não, mas isso não tem sentido, né? Não, é só isso que é para fazer, sabe? Na dieta mediterrânea traz algumas categorias de alimentos também que eu acho muito interessante. Comer pelo menos 2 frutas ao dia, comer fontes de vegetais e leguminosas, procurar as carnes de fontes mais magras, consumir peixe 2 vezes por semana, se possível utilizar a maior quantidade de gorduras vegetais como o azeite de oliva, fazer do azeite de oliva, se possível, a principal fonte de gordura, utilizando em pequena quantidade. Então, veja, em tudo usar a diversidade, as cores, que foi uma coisa que você falou no início, né, do prato colorido. Quanto mais aquelas cores são substâncias químicas, são os fitoterápicos. Então, verde tem uma categoria, vermelho tem outra, amarelo tem outra. Então, eu tenho que ter esse padrão. Quando às vezes faço a prescrição, alguns pacientes falam, né, mas é só isso. Alguns até falam assim para mim, ou comentam às vezes, não, eu não tenho uma dieta para seguir. Eu falo, mas como não tem? Você saiu daqui, esse aqui é o seu plano alimentar. Mas é só isso que é para fazer, né? Então, a gente, as coisas talvez estejam na simplicidade em resgatar isso. Concordo. Da simplicidade, da harmonia, do afeto. A cozinha tem esse lugar do afeto, né? Se eu te perguntar qual alimento que lembra a sua infância, né? O que te lembra? Então, tem esse lado afetuoso que a gente precisa. Então, eu me preocupo muito quando, às vezes, a gente coloca a alimentação num lugar tão... que ele vira quase que um mito. Ele fica estigmatizado. Exatamente. Né? E aí as pessoas olham, às vezes, muito nesse extremo e não conseguem se ajustar, se adequar para aquilo. E à luz da ciência, até os dados, nos momentos atuais, nós não temos outra fonte de ter energia a não ser dos alimentos. Então, a gente tem que buscar essa convivência adequada, harmoniosa. Até o conceito de peso, do que seria um peso ideal, hoje vem sendo muito discutido para o que é um peso controlado, um peso saudável, sabe? Então a gente precisa, eu acho que, trazer de fato a alimentação para o centro, mas de uma forma que ela não vire uma fonte também de doença, né? Porque senão vira uma coisa tão... eu preciso me alimentar bem, tão vira estratosférica, uma ansiedade gigantesca, que aí a pessoa acha que não vai dar conta e ela nem sai do lugar. É muito mais simples do que a gente pensa, muito né? do que a gente pensa. Eu acho que às vezes a nossa tendência é sofisticar demais os processos, né? E quando você
eu brinco assim, eu tenho uma péssima fama, que aliás a Vitória, minha filha, foi a promotora disso. Eita. Porque, assim, Como diz a Adriana, medo agora, Eita, né? Ai, que medo. meda. Eu tive, até comentei com as meninas, acho que foi no primeiro podcast, que na minha adolescência, em época pré-vestibular, eu fui para Goiânia fazer um pré-vestibular específico lá, um cursinho, e estava fora de casa, morava numa uma república, então eu comia na cantina da escola lá, do cursinho, e era um PF, um prato feito, que parecia uma montanha, né? Aquela coisa gigantesca. E depois que eu comia, fazia esse almoço, me alimentava, aí eu pegava 6 sonhos de valsa. 6. Mas ainda tem uma coisa pior, porque eu ainda, além do sonho de valsa que eu ia comendo no decorrer da tarde, que eu ficava o dia todo desse cursinho, eu tomava um sorvete cascão, que chamava. Que era cascão, que era uma cascona assim, bem grandona, com 2 bolonas de sorvete. Enfim, engordei horrores nessa fase e nunca tinha sido, pelo contrário, eu fui uma criança que tinha inapetência, era anêmica, então eu vivia à base de óleo de bacalhau, biotônico Fontoura e um remedinho para abrir o apetite que chamava Cobavital. Lembro direitinho do Cobavital. Você lembra do Cobavital? Sim, até hoje ele ainda tá aí. Ainda existe Cobavital? Era um remedinho pititico, rosinha, meio adocicado. Cobavital tá agindo até hoje. Biotônico Fontoura tá na veia ainda. Até hoje eu tenho efeito retroativo do Cobavital, como até o que não deu. Medicação de super depósito, né? Nem de depósito, super depósito. Exatamente. E eu aprendi ao longo dos anos que o que funciona para mim é comer várias vezes. Eu adoro comer. Eu sou uma pessoa que eu adoro o ritual de comer. Eu gosto. Mas eu aprendi que eu tenho que me alimentar com pequenas porções. Então, os 6 sonhos de valsas que eu comia na adolescência, hoje eu como meio. E aí a minha má fama é essa. Minha mãe come metade de um sonho de valsa. Brincando comigo, né? Mas por que eu tô falando isso? A questão do equilíbrio. Às vezes a gente não consegue fazer as 4 refeições da melhor forma possível. E pode ser que você esteja no processo, no hábito alimentar muito ruim, né? Do fast food, etc. Mas se você começar com uma refeição melhor, né? Mais saudável, você vai graduando isso ao longo do tempo. Você vai aprender a fazer sua marmita, né, para levar para onde você estiver. Eu confesso que eu não consigo fazer isso, mas quando eu vou me alimentar, eu tento fazer uma refeição, um almoço, eu tento almoçar com prato colorido, com a proteína mais magra. Se eu vou no café, numa padoca, que eu amo, eu também tento escolher, fazer as melhores opções na medida do possível. Mas aonde que eu quero chegar com esse discurso todo? Hoje, o que acontece? As pessoas adoecem e elas têm a indústria farmacêutica ao seu alcance, de uma forma indiscriminada e prostituída. Prova disso é o uso destemperado e imprudente do Ozempic, né? Que a prescrição é para o diabético, etc, etc. E hoje a gente está vendo as pessoas usarem o Ozempic como se estiver chupando bala. E se vende Ozempic hoje, então assim, as pessoas estão com 2 quilos acima do peso, lança mão do Ozempic para poder ajudar no emagrecimento. Então a facilidade hoje do acesso também, né, de você lançar a mão dos remédios para poder tratar um mau hábito seu, banalizou. Uhum. E isso é muito sério. Porque hoje eu tenho conhecimento de pessoas, meninas de 10, 11, 12 anos, que incentivadas pelos próprios pais fazem uso de Ozempic. Eita fé. Porque está acima do peso. Ao invés dos pais cuidarem, porque quem compra o alimento é o pai e a mãe, você concorda? Isso. Uma menina de 12 anos não vai lá no mercado com a lista de compra e vai fazer compra. Eu não pago. Eu digo no consultório, olha, quem vai ao mercado é quem de fato tem o poder, né? Quem passa o cartão, quem paga, é quem tem o poder. Então, Exatamente. Você tem que se empoderar do seu poder e definir, olha, eu vou comprar, mas eu compro tanto, isso aqui vai servir, vai dar para, tem que durar tanto tempo, se acabar, acabou.
a alimentação, primeiro, assim, eu penso que quando a gente pensa na questão da alimentação, para cá, considerando as doenças, né, eu preciso pensar qual é o lugar na questão da individualidade. Eu acho muito importante a gente falar isso, né? Porque, às vezes, o que é problemático para um não é o problema do outro, né? Mesmo dentro de uma condição clínica. Então, por exemplo, eu tenho paciente que o problema está na qualidade. Ele, de fato, faz escolhas que são muito inadequadas e essas escolhas têm uma repercussão ruim. Às vezes você tem outro, não, que ele tem escolhas de qualidade, mas ele tem muita dificuldade em colocar limites na quantidade. Ah, perfeito. Né? Então, o problema dele não é a qualidade, ele faz escolhas muito adequadas, mas ele não consegue colocar limite. Entendi. Né? Às vezes a questão não está no quanto ele come até bem, mas ele não faz nada de atividade física. Então, a gente precisa olhar, tentar dar um tratamento individualizado para saber de que forma eu posso ajudar melhor aquele paciente ou aquela família, né? Então, isso é muito adequado. E até para aquelas condições onde são necessárias a medicação, a alimentação, ela ajuda no tratamento, porque ela vai ajudar o paciente a tolerar melhor a medicação, a não ter tanto efeito colateral e, na necessidade do uso, de fato, que ele seja bem assistido e utilize pouco, sem tantos efeitos colaterais, que essas medicações também têm uma quantidade de efeitos colaterais muito grande, que alguns, às vezes, não toleram a medicação por conta do erro alimentar. Então, a alimentação, eu penso que ela sempre pode estar num contexto tanto da prevenção, né, quanto no tratamento. Então, ela sempre vai ser uma aliada. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Que coisa boa você pensar que a alimentação, pensa, uma coisa que é tão diversificada, que a gente sabe que tem um efeito afetivo, prazeroso, ele é uma forma de prevenção e, se necessário, de tratamento também, né? Então, eu acho que a gente tem que também ter um olhar menos raivoso da alimentação adequada para chegar nesse olhar mais afetivo. Como eu digo, assim, se é isso aqui que eu tenho, que bom que isso que eu tenho, que isso é uma possibilidade terapêutica, né? Que bom que o alimento... demais, né, gente? Eu acho bem importante, Érica, essa sua colocação a respeito da medicação, né? Porque é um desserviço para nós que trabalhamos com saúde mental. Por quê? Quando ela é prescrita, foram medicações que inicialmente, Patrícia, por favor, me ajuda, são prescritas para indivíduos com diabetes, né, para pessoa com diabetes, e como elas causavam uma redução do apetite, né, o efeito colateral, muito provavelmente por conta do enjoo, aí começou a se prescrever de forma indiscriminada e muitas vezes sem prescrição, porque são medicações que você não precisa de receita. Inclusive Venvance, né? Venvance, que é uma medicação que foi criada para o foco do Venvance é para qualidade de atenção, para manutenção de atenção, também se faz uso indiscriminado. E o que a gente que trabalha com infância e adolescência, a gente tenta lá repetir na cabeça deles, eu falo mais do mesmo, né? Não vamos ser o imediato, o para agora. Vamos fazer planejamento. Então, quando o medicamento é prescrito ou ele é utilizado para emagrecimento, eu estou ao contrário disso, não. Vamos lá, toma um remédio que resolve sua vida. Exatamente. Né? E o meu trabalho, o meu esforço pessoal. E a reeducação alimentar que ela tem que Não, mas dá trabalho. Então, a medicação resolve. E com a anuência dos pais, muitas vezes, porque os pais fazem uso também. Sim, né? Exato. Então, e isso cada vez de forma mais precoce. Então, a gente precisa cuidar, porque também nós profissionais da área de saúde não estamos atentos a isso. Muitas pacientes chegam para a gente com questões alimentares, já fazendo uso de medicação dessa natureza, e em momento nenhum, se o médico orientou esse paciente, procura um nutricionista. Pois é. Como é que está a sua alimentação no dia a dia? Ah, não, porque nutricionista dá trabalho, não, já sei tem que seguir tem que fazer. Tem que ir mais vezes ao mercado. Porque cria uma complexidade, se problematiza isso.
Então, nós que estamos lá na ponta, no consultório, a gente tem visto isso que você está falando como mais um fator de preocupação para a gente. Porque se o adolescente já é o imediato, já é o prazer online, que ele busca muitas vezes na droga, que ele busca no álcool, no uso de substâncias, ele está buscando também numa medicação para ele não ter que ter o trabalho de se reeducar com a alimentação. Né? Então, muito importante essa questão ser colocada. E como eles lidam com as emoções também, muitas vezes comendo ou não comendo, quando eu entro com uma medicação junto, ali no, eu não, né? O outro profissional que prescreve ou que orienta, ou a família, o que eu ensino para ele? Você não precisa lidar com essa emoção. Se você está desregulado emocionalmente da ansiedade, que é o transtorno emocional, transtorno porque esse é o termo, né, que está nos manuais, que mais impacta na alimentação, você tomou um remedinho, você resolveu. Exatamente. Ou a ansiedade, ou a sua compulsão, ou a sua inapetência. Mas não cuida da causa, de né, jeito Adriana? nenhum, dá trabalho. E de novo a gente falando da questão familiar, né? De novo. Inclusive, vai ser a nossa última pergunta, Fabrício, como sempre, no meu pé, né? Já apareceu ali? Já. Esse Fabrício. Vamos lá. No contexto familiar, né? De novo, a gente trazendo a família, porque tudo parte Família, dali, né, gente? Tudo é família. Os exemplos saem dali, né? O cuidado, a constância, a adesão de novos hábitos, tudo sai dali, né? Da família. Tudo é educação, Tudo né? é educação, A família exatamente. é de fato um núcleo assim, né? Muito interessante, muito potente assim. E como a gente precisa potente, estar força. atento, né? Ou consegue realmente fazer a coisa. coisa acontecer, ou consegue detonar tudo, né? Infelizmente, a gente tem que ser honesto e acontece isso mesmo, né? Mas no contexto familiar, o que pode ser feito para que se consiga, né, fazer aquisições de hábitos alimentares mais adequados? Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente está falando de pessoas que não são, por mais que tenham autonomia de fazer as escolhas pelo iFood, na cantina da escola e tudo mais, mas não são os provedores disso. Os provedores são os cuidadores, né? Pai, mãe, avós e etc. De que maneira, nesse contexto familiar, se pode ser feitas essas aquisições para aderência de novos hábitos alimentares, para que a gente possa, de fato, prevenir esse adoecimento, né, mental? Eu acho que a questão que a gente fala da autoridade, né? Em alguns momentos, quem compra o alimento e quem prepara o alimento é o adulto, né? Então, a oferta que nós temos é essa. Você experimenta, né? Porque a gente recebe famílias, Érica, que ele não come nada da comida, do almoço que a gente faz em casa. Não come, porque qual é a alternativa? Ele fica com fome? Não, aí a gente pede um iFood. Até eu. Né? Aí não, porque ele não gosta da comida que é preparada. Não, arroz ele não come, mas se for assim um risoto ou um camarão internacional, ele come. Até eu. Até eu. Eu falei, mas que bonito. Então, não é bobo, não. De jeito nenhum. Então, isso que eu falei para a mãe. O que a gente pode dizer é que ele não é bobo, né? E que ele já aprendeu cedo o que é gostoso. E funciona. E né? Eu não como o almoço que foi preparado, a comida que foi preparada, mas o camarão internacional eu como. Então pede. Porque mexe muito com pai, mãe, filho sem comer. Muito, mobiliza muito isso. Quando a gente fala, olha, ela não tá comendo, mas eu preparei, Adriana, o lanche da escola, do jeito que foi, voltou. Mas aí como é que ela chegou em casa à noite? Ela falou pra gente pedir pizza. Se vocês pediram, ela não vai ficar com fome. Isso mobiliza questões da maternagem. O que é eu não nutrir um filho? Nutrir, aspas, tá? O que significa eu deixar meu filho com fome? Não, você fica até feliz que o menino quer comer pizza. Passou o dia todo sem comer. Vai comer uma pizza. Então, eu acho que a gente já falou isso nos outros episódios, assistam. O que mexe comigo? Quais são os meus conteúdos de implementar hábitos alimentares adequados? Ver que meu filho precisa ficar com fome, não com vontade de comer, mas com fome, para que eu possa fazer um trabalho ok em relação à alimentação dele. Esse é um ponto, né? Cuidado com essa correria do dia a dia que já leva a gente a não estar atento às questões alimentares dos nossos filhos, né? Das nossas crianças, dos nossos adolescentes. O adolescente hoje passa muito tempo fora de
casa. É verdade. Né? O horário escolar está ficando cada vez mais estendido. O novo ensino médio hoje exige que eles estejam mais tempo na escola também. Eu estou atenta ao que ele está comendo, ao que ele não está, porque o adolescente, quando está no grupo, ele está na escola, ele vai comer aquilo que é socialmente aceito. Muitas vezes não come nem o que leva em casa. Não, vai comer o que vai os pedir o colegas estão iFood. comendo. Se vocês chegarem numa escola, né, quando eu já tive a oportunidade de estar em reuniões em escola em horário de almoço, iFood chega? é fila de Chega. iFood. Devia ser Aham. proibido. É Isso fila que eu de falo iFood. da autonomia, às Meu vezes, Deus. muito cedo, É. né? Você vê, eu quando ia buscar a minha filha na escola, e tinha muitas vezes a oportunidade de almoçar lá com ela, em alguns dias, Aham. né? E eu ficava impressionada em ver exatamente isso. A Engarrafamento de refeição iFood. era ótima, a cantina era ótima da escola e tinha uma diversidade grande, mas aí tinha uma reclamação, não, a gente não gosta, porque era aquele que não queria comer o arroz, mas E aí é que o risoto. a gente fala, né, Patrícia, mas cadê a questão do quem paga aquele Quem iFood? paga? É. Né? E aí, quando eu uso o termo autoridade, ele pode parecer pesado, mas é que em alguns momentos isso tem que ser usado em benefício dos pais para aquilo que eles querem de ganho Perfeito. educacional. Quem paga aquele iFood? Pode até liberar um iFood. Eu lembro que para eu conseguir tomar uma Coca-Cola enroladinha de queijo, quando eu era criança, era uma vitória, porque eu levava suco de casa e pão com ovo. Isso. Mas veja, Pão essas com ovo. coisas, elas são gostosas. A conquista de ter uma autonomia, assim, é gostoso de você ter um dia para fazer isso, né? né? É a questão do limite, né, Adriana? É. A necessidade da autoridade e do limite. É aquilo que uma amiga minha, nutricionista chamada Patrícia Bezerra, fala: é o nem nunca, nem sempre. Nem sempre. Eu posso ter o dia do iFood. Nunca, nem sempre. nem Né? nunca, Eu nem posso ter o sempre. dia do iFood, eu posso ter o dia que eu vou comprar o lanche na cantina da escola. Né? Então, quando a gente fala de manejo familiar, Érica, eu acho que são essas questões que os pais estão muito perdidos, eles estão muito reféns dos filhos, saíram daquele modelo de que aqui quem manda sou eu e você não tem opinião, eu não vou te ouvir, para um modelo hoje de pode tudo. Então, isso está repercutindo na alimentação. Isso está repercutindo de forma muito importante na saúde mental das nossas crianças, dos nossos jovens. E o que me entristece, Adriana, é o seguinte: a gente perde muito tempo com a fuleiragem das redes sociais, né? Às vezes a gente fica, eu falo às vezes a gente, porque eu me coloco nesse lugar também, né? Eu não sou mais especial, nem melhor, nem pior do que ninguém. Então, essa coisa de você, às vezes, ir para a cozinha, testar uma receita nova, vai ser dispendioso, vou ter que ir ao mercado, fazer compra, voltar, testar, Vai sujar. vai sujar, vai sujar, mas muitas vezes você fica horas no Instagram para aprender uma maquiagem nova. Fica horas no Instagram Fato. para poder aprender sei lá, um jeito novo de decorar a casa. Né? Então, entristece, porque o assédio é muito grande para a fuleiragem, porque é informação o tempo todo, a gente se distrai com coisas que a gente não precisa pensar, e a gente usa desses artifícios até para se desligar um pouco da realidade. Isso é verdade. Agora, se nós adultos, que somos seres que deveríamos ter a capacidade cognitiva, intelectual, psicológica para formar opinião para os nossos filhos, nos rendemos a isso, imagina o que se espera de um adolescente e de uma criança que muitas vezes só espelha o comportamento dos próprios pais. Então, o processo educativo tem que ser no pai e na mãe. Sim. A gente precisa entender que a alimentação, ela envolve dois valores, né? É uma questão de valor. Você tem que acreditar. Eu falo muito isso para os meus pacientes no consultório. Olha só, é uma questão de fé. Fé, o conceito de fé é esse. Você está acreditando numa coisa que você não está vendo, não é isso? É mesmo. Então, você tem que acreditar. Eu nunca vi um aminoácido, por exemplo. Você tem que acreditar que isso é importante para você. Nenhuma mãe, eu não conheço, vocês eu acredito que também não. Você conhece alguma mãe que desistiu de levar o filho para a escola? Não. Fazer lanche dá trabalho, pagar a escola é caro, acordar todo dia nesse rame-rame da escola é um estresse. Mas vocês conhecem alguém que tenha desistido? É verdade, não. Aí você muda de escola, você muda de horário, você muda, não é?
arranja mas você não desiste. Então não Perfeito. desiste porque a gente acredita. Você tem uma crença de que aquilo é importante. Então, a gente precisa trazer a alimentação, eu acho, a alimentação adequada para esse espaço de valor. É um valor, isso para minha família é uma coisa importante que eu preciso. E, como estratégia, pensar que precisa de um planejamento. Não é uma coisa para você pensar na hora da fome, e aí você vai, porque eu vou abrir aqui e ver meu leque de opções. Não, você precisa planejar antes. Precisa planejar as compras, precisa planejar o que você vai ter cozido, o que você vai ter congelado, o que você vai comprar. E no planejamento adequado, eu acho que dá para incorporar e conviver em paz com todas essas coisas, inclusive com a comida que você pede, com o restaurante, Sim. com ir para padoca de vez em quando, para fazer um lanche, churrasquinho. Então dá para conviver, mas cada um no seu. É o equilíbrio. É né, o equilíbrio. gente? É o resgate Então, do eu equilíbrio. penso que a gente tratar como um valor e precisar de um planejamento, saber que isso precisa de planejamento. Não se faz assim, a toque de caixa, nem. E agora, o que nós vamos tomar café? E agora, o que nós vamos fazer? Então, não é assim. Né? Perfeito. E a saúde mental agradece. E a A saúde saúde mental. Que, aliás, física e mental. tudo isso para a gente realmente conseguir fundamentar o quão importante é a alimentação na prevenção do adoecimento, né? Isso. Para não chegar nesse ponto. Porque quando chega é muito mais sofrido, né, gente? Sim, Aí muito. a mobilização é muito maior, Muito. né? São muitas dores que têm que ser lidadas ali. Então, para quê, né? Vamos comer direitinho, frequentar o supermercado com a listinha de compras, evitar as guloseimas. Nem nunca, nem sempre. sempre. Nem nem nunca, não. nem sempre. É. Eu confesso que até hoje, de vez em quando, eu compro baconzitos. Nossa, Podia ter ficado sem essa, mas aqui é um lugar de verdade. E é verdade. Mas eu também, eu tenho coisas e minha que eu filha gosto vira pra mim e fala minha assim, casa. isso é um veneno. Eu falei, é mesmo. É, Mas eu faço isso a cada 2 vezes no ano. Então tá equilíbrio. valendo, não equilíbrio, tá? claro. Um saco de baconzitos. Eu não como tudo de uma vez, não. não, e aquilo, né, de que assim, a diferença entre o remédio e o veneno não é a dose? É a dose. É a dose. A Certíssimo. diferença entre o remédio e o veneno é a Agora, eu dose. confesso que com profissionais como vocês, eu gostaria de ter overdose. Oh, que bom! Overdose, porque vocês são maravilhosos, gente. É assim, a cada episódio me dá vontade de fazer mais 2, 3, Ó, que 4. bom, Bora. estamos aí, né? Eu já virei freguesa da Deixa eu fazer a padoca. carteirinha pra você. Bora, Fabrício, um crachá. deixa a carteirinha pra Crachá, por favor. Sócia remida. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Eu amei, eu tenho certeza que o nosso público também. Aliás, vocês vão, por favor, né, vejam o nosso podcast. Eu tô falando isso no final do podcast, não faz muito sentido. Vejam se vocês acham que vale a pena, divida isso com os pares de vocês, né? É muito importante. Informação só funciona e só tem sentido se isso multiplicar, se isso impactar de alguma forma, né? De forma positiva na vida dos outros, né? Das outras pessoas. Meninas, muitíssimo obrigada Muito mais obrigada. uma vez, Adriana, Muito sócia querida. obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer, Foi viu, ótimo. Patrícia? E O prazer realmente foi meu. a propaganda foi justíssima. Minha amiga. Foi justíssima e você contribuiu enormemente com muito brilhantismo no nosso podcast de hoje. Muito obrigada, viu? Muito Agradeço a oportunidade, também estou à disposição. A gente gosta, né, Adriana? Falar é com a gente mesmo. Juntou a fome com a vontade de comer. Certíssimo. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer.